Amém, gente? Estamos falando sobre um assunto simples, né? É um assunto que Deus entende dessa maneira. Ele é simples, oração respondida. Deus responde oração. Qual é a frase que a gente tinha colocado? Olha lá. Deus, repita comigo, Deus. Nós temos que lavar e trocar a nossa mentalidade sobre esse assunto, gente. Eu ainda tenho algumas coisas para colocar, vai te ajudar demais. Se você pegar, não faltar nessa série de mensagens, ouvir, tornar a ouvir de novo, muitas coisas vão sair de conceitos que têm impedido de você ver a Deus como Ele é, de você enxergar a solução das situações como Deus quer que eu e você enxerguemos. É mais simples do que a gente imagina. Então vamos aos textos básicos, que eu estou falando sobre esse assunto. Se você é novo, pega isso aí lá no Exerça Sua Fé, clica lá no Assista ao Vivo. Embaixo vão sair umas telas lá, tem os domingos passados, então entra lá para você dar sequência nisso aí. Mas vamos lá, Mateus capítulo número 21, verso 22, eu estou usando 3 textos base. A palavra também declara sobre o depoimento de 2 testemunhas, ou 3, toda a palavra será estabelecida. Então a própria palavra está dizendo, nós estamos aqui pegando 3 textos para te provar sobre oração respondida. Ok, Mateus 21, verso 22. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Está escrito que se eu pedir crendo, Está escrito que se eu pedir crendo, Está escrito que se eu pedir crendo, receberei. Não fui eu quem falei, Deus? Olha, gente, isso é importante demais. Peça e receba. Não tenha nenhuma dúvida a respeito disso. Mas vamos lá que nós estamos falando sobre tudo isso aí. João capítulo 16, vai um pouquinho à frente. Evangelho de João capítulo 16, verso 23. E Jesus diz assim, se pedirdes, alguma coisa ao Pai, Ele vai conceder ali em meu nome. Faz o seguinte, até agora você não tem pedido nada. Pede, rapaz. Pede e recebe. Repita, pede e recebe. Pede e recebe. Para que a vossa alegria seja completa. Você vê por trás disso a alegria de Deus em poder responder. A alegria de Deus em poder te abençoar. Porque, olha, não pense, Deus só tem esse caráter abençoador. Pelo caráter de Deus não tem como Ele não liberar para o homem. Eu expliquei isso para vocês. O caráter de Deus traz a necessidade do homem, abraça o homem de todos os ângulos. Pra você ter uma ideia, o caráter de Deus é tão maravilhoso que Ele foi à cruz no nosso lugar. Diga amém. Porque Ele é amor. E amor não é um sentimento, escreve, é uma manifestação. É uma conduta, é um posicionamento. Não vem para cima de mim dizendo que ama a esposa e está fazendo uma opção de bobagem, deixando ela infeliz. Você é miserento. Como diz o pastor Fragari. Mas eu amo. Ama nada, rapaz. Mas eu amo. Ama nada, está fazendo uma opção de bobagem. O amor é provado por ações, comportamentos. Diga amém. Ok. Então vamos lá. 1 João 5, 14 e 15 é o terceiro texto. Nós estamos compondo nesses textos e falando dos elementos que compõem o pedir e receber, né? Então vamos lá, e esta é a confiança, 1 João, capítulo 5, verso 14, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos então que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, então olha o nosso posicionamento agora, estejamos certos de que vamos obter o pedido que temos feito, diga aleluia. Quer mais moleza do que essa? Fala para o teu irmão, quer mais moleza do que essa? Quer coisa mais simples do que essa? Meu Deus do céu. Eu havia falado sobre o primeiro elemento que envolve a oração respondida, alguém lembra? A vontade de Deus. Eu expliquei que funciona quando nós estamos no centro da vontade. A vontade de Deus para a minha vida. Pastor, como é que é esse negócio? Eu não entendo. Como é que eu sei a vontade de Deus para a minha vida? É só olhar para esse livro, para o que Deus fala nesse livro, e você adequa a tua vida a esse livro e você está na vontade dele. Diga aleluia. É só isso. A vontade de Deus é simples, é a sua palavra para o homem. O que ele tem de promessa, o que ele tem também de falar. Em qualquer área da minha vida, esse livro tem algo a dizer. E o que tem algo a dizer é a vontade dele para a minha vida. Diga aleluia.
Então, se você entra dentro vamos dizer assim, dessa maneira de viver, porque é isso que a gente vai falar, você está na vontade de Deus. Eu falei amplamente sobre isso, e aí a gente começou a falar sobre o segundo elemento, anote, pedir a Deus. Então nós vimos aqui a vontade de Deus, porque lá em 1 João 5,14 fala se nós pedimos segundo a sua vontade, ok? Tem que qualificar pela vontade de Deus, eu comentei sobre isso. E agora eu estou falando sobre pedir, porque nos 3 estão dizendo pede e recebe. E eu falei algo sobre pedir aqui, gente, muito importante, que é justamente essa parte de que pedir agrada a Deus. E esse é o primeiro motivo. Existem 2 motivos, nós vamos continuar, básicos, por que pedir a Deus o agrada. Você tem que entender isso. Quando você conversa com Deus e vai falar com Ele sobre algo, Ele tem prazer nisso. Diga amém. Muito legal. Pedir a Deus o agrada porque põe em prática o que Ele mais requer de mim e de você. O que é? A minha fé, o meu exercício de fé. Exercício de fé. Não me pergunte, mas nós estamos nesse mundo para exercer crença. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, só cumpre o propósito e o plano e avança e vê situações mudar no exercício de crença. Eu tenho falado para vocês de maneira contínua e quebrando essa mentalidade que não, pastor, Deus é soberano, Ele vem, Ele age, quando Ele quiser Ele vai e faz. Bom, buzina do chacrinha, pom, pom, ignorância. Ignorância, escreve aí, é sinal de trevas. É a mesma coisa que trevas. Trevas no original grego significa ignorância. Mas como é que é, pastor, mas Deus não é poderoso? E aí, e o Kiko? Vai, o Kiko está aí também, a Marisa. E o Kiko? Ah, tá, Deus é poderoso. Tá, e daí? O que você quer dizer? Que Ele trabalha sem a minha cooperação? Fom de novo para você. Gente, eu estou falando dessa maneira porque quando a gente aprende corretamente sobre a visão de Deus, as coisas funcionam. O poder de Deus se manifesta. A minha vida começa a ter resultados. Aleluia. Tem que ser corrigido, gente. Existe uma praga de uma mentalidade de coisas religiosas inserida na cabeça do povo de Deus que eu vou te falar. Para tirar isso aí, eu vou te falar. É lixa 40. Nem sei se existe, mas tudo bem. E tem que mandar brasa nesse negócio aí. É só um lança-chama, fazer uma nova mente. Renovando no poder da mentalidade para entender. Sem exercício de crença, não dá. É isso que nós comentamos. Dá uma abertura em Hebreus 11:6. Eu estava falando sobre isso. Hebreus 11:6, de fato, sem um exercício de crença, não podemos agradar a Deus. Então não está escrito só fé. Entenda, quando a palavra fala sobre fé, é porque já está acoplado à fé uma ação correspondente. Anote no teu caderno. Trouxe o caderno? Anote aí, Tiago, capítulo 2. Não existe fé sem uma ação correspondente. Aliás, a Bíblia declara que se não houver uma ação correspondente, a minha fé, que eu digo que eu tenho, é mortinha. Não tem o menor resultado, ou seja, não libera o poder de Deus. O poder de Deus é liberado quando há uma ação correspondente àquilo que eu creio. Então, está dizendo aí que nós agradamos a Deus por um exercício de fé. E aqui, gente, preste atenção, você não precisa ficar sufocado, porque Deus não está exigindo a fé que você não tem. Olha, essa manhã é libertadora, hein? Aleluia. Mas Ele está exigindo aquilo que você já tem. E todos nós aqui temos uma medida. Dá para entender isso? Por exemplo, quando você nasceu, ficou adulto, você tem uma medida de bíceps. Dá uma olhada para o bíceps do teu irmão, da tua irmã, olha aí. Sente o meu. Já viu do Tony? Ok, aquilo não ficou assim, ele não nasceu assim. O Tony é uma transformação. Mas como é que nós somos transformados? Eu tenho um bíceps, mas se eu não exercitar, ele não cresce. É engraçado, é a mesma fé, só que ainda tem gente ainda, você vê, olha como é que tem que limpar a mentalidade. Senhor, me dá fé, orando, pedindo fé. É fora do plano desse livro. Você sabe como é que você adquire mais fé? Escreve, praticando o que você já tem. Aqui, então vamos lá, está aqui o meu bíceps, 35. Ok? Conforme eu vou exercitando, vai para 90, 84, vai só subindo. Para de exercitar, volta para os 35 da genética. Volta para a medida que Deus me deu. Ok? Mas exercitando pode ir a 150, 180, Mr. Universo.
No momento que eu paro de exercitar, volta para a minha genética, 35. Que exemplo é esse, gente? Então, o contexto de nós exercermos fé é para um crescimento da nossa jornada. E conforme nós vamos crescendo, olha que coisa interessante, conforme nós vamos crescendo em fé, porque estamos exercitando aquilo que já temos, a capacidade de força e a capacidade de utilização dessa musculatura chamada fé aumenta. Ninguém brinca com Tony. Se mexer comigo, eu chamo Tony. Está dando para pegar? O cara pode ser uma mãe, pastor, o cara chega a ser uma fada de tão belo, mas tem um bíceps desse tamanho, você... Porque dali pode surgir uma força. Está dando para pegar? Então, toda crença depositada no coração, que não é exercida, não tem poder de Deus, não cresce, não tem resultado desse livro. É morta. Não vai funcionar. Pegou isso? Eu falei que muitos têm, mas não exercem. Sem exercício, não dá certo. Eu comentei isso com vocês. Vá comigo a Romanos 1, verso 17. Então, pedir a Deus o agrada, porque vai requerer um exercício de fé. Então, não tem como eu chegar para Deus e falar uma opção de coisa para Ele, e não crer em nada daquilo que eu falei, e você pensa que vai receber? Porque está escrito lá que há necessidade de um exercício de crença. Tudo que pedirdes crendo, recebereis. Está dando para pegar? Então vamos lá, vamos seguir aqui um pouquinho, porque aqui está escrito o justo, isso aí foi descrito lá em Abacuque pela primeira vez. O justo, que é o nosso caso, os justificados, qualificados para esse tipo de vida, são aqueles que vivem o exercício pleno da sua fé. Então, aquele que entrega a sua vida a Jesus e começa a caminhar com Deus, crença começa a entrar no coração. Ele começa a descobrir, por exemplo, como ele deve se relacionar em casa. Ele começa a descobrir que ele tem que lidar com as pessoas de maneira própria. Ele começa a descobrir sobre dízimos e ofertas e outras situações da vida dele. Ou seja, ele começa a ter uma mentalidade de Deus entrando no coração dele. E se ele não faz nada com aquilo que recebe e entra no seu coração, ele está liquidado, paralisado. Nada funciona. As coisas não andam. Entenda bem, gente, nós lemos 3 passagens, esse é o último elemento que nós vamos falar, mas todas as 3 requerem um exercício de fé. Está escrito lá, crê, recebe. Pediu, crendo, recebe. Pediu, crendo, recebe. Pediu, crendo, recebe. Para pensar, é simples. Então, veja que importância tem isso aí, gente. Quando está escrito aí que o justo viverá por fé, associe isso, você é novo, de repente você está aprendendo, mas quando fala viverá por fé, está falando de um exercício, põe aí, exercício contínuo. Não é uma questão de vir à igreja e ouvir a palavra, e aí eu vou para casa, fecho esse livro, não faço nada, continuo a viver como eu vivia, a tua vida não vai andar, nada vai funcionar. Você tirou, você desligou o poder de Deus. Entende uma coisa, gente, o poder de Deus, ele ganha, nós damos espaço, nós vamos dizer assim, nós damos substância para Deus trabalhar quando eu estou num exercício contínuo da minha crença. Esse é um assunto tão importante, o pessoal não entende sobre crença, então fica no meio do caminho e muitas vezes desanima ou solta, porque, gente, preste atenção, esse livro é um livro de semente, Deus trabalha assim. Sabe como é que é o processo de fé? É como se um homem... Vamos dar uma lida nisso? Marcos, capítulo 4. O processo de fé é assim. Marcos 4. Vamos lá que até você está aprendendo sobre fé também. Marcos 4. Vamos dar uma lidinha aqui no verso 26. O reino de Deus, ele é assim, como se um homem lançasse a semente à terra. Como é que é, pastor? O reino de Deus entrou no meu coração? Em Lucas 18 fala sobre isso. Já está aqui. Eu sou cidadão do reino de Deus. Como é que Deus trabalha no reino? Ele trabalha assim, como, a comparação, como se um homem lançasse a semente no solo. Então isso aqui já ajuda justamente esse ponto crítico que o cara fala, Senhor, eu preciso, eu estou te pedindo e tal, mas olha, até segunda-feira, meio-dia. Se não for hoje, não quero. Essa semana tem que resolver.
eu já estou me desqualificando. Por quê? Porque eu estou tentando trabalhar com Deus fora do processo dele. Eu estou tentando trabalhar com Deus e receber pelo meu processo, do meu tempo, até sexta, meio-dia, tá, Leléu? É o anjo que está trazendo a resposta. E se você não chegar, eu vou falar, eu vou ficar irado, eu vou ficar brigando. É o homem tentando trabalhar o que ele quer com o processo dele, com a mente dele, com a angústia dele, o desejo de ver o negócio sendo resolvido. Gente, a coisa mais tremenda é que diz esse livro que se eu pedir crendo, recebo. E por que eu fico na angústia do tempo? Então aqui está provando que um exercício de fé tem que ser considerado o processo do reino. O processo do reino é o seguinte: eu pego a semente e jogo no solo. Então eu peguei a semente e joguei no solo, no dia seguinte eu não vou colher, porque naturalmente não é assim. Alguém entende o que eu estou falando? Mas essa semente, que é esse livro, que são verdades, são tudo aquilo do qual eu penho para colocar diante de Deus e pedir, isso aqui é incorruptível, perfeito, isso aqui produz. Diga, a palavra de Deus produz. O problema é o homem que não sabe trabalhar esse processo. Porque veja, se esse livro produz, ele precisa de um solo. Quem é o solo? Meu e o seu coração. Então eu não tenho entendimento sobre isso. Eu não entendo sobre crença como processo. Então eu fico lá esfregando a lâmpada de Aladim para ver se Jesus aparece. A varinha de condão. Ou, sei lá, fico achando que Deus pode vir assim, bater na minha cabeça, o negócio cair do nada. Nada acontece do nada. Uma boa frase, hein? Escreve, por favor, nada acontece do nada. Fala pro teu irmão, nada acontece do nada. Vou tomar ar. Nada acontece do nada. Veja só que conclusão nessa manhã. Alguém está pegando? Vamos continuar a ler, tem que ler. Depois então, olha aí, o homem lançou. Depois o homem dormisse, se levantasse. Está falando de dias. Muitas vezes de meses. Vai devagar, pastor. Muitas vezes anos. Décadas. Olha aí, senti que desanimou alguém do lado de cá. Escuta uma coisa, está falando de dormir-se, de dia, de noite e tal. É um processo. É um processo, mas no momento em que você colocou a semente, você sabe que vai colher. Agora, se no meu tempo, isso não me interessa, mas do ponto de vista desse livro, essa palavra não volta vazia. Ela produz. Então veja como a necessidade de termos entendimento da simplicidade da crença para trabalharmos isso, para não ficar na angústia de achar assim, Deus não ouviu a minha oração. Como é que pode? Fom de novo do chacrinha, pom. Como é que pode? Se está escrito que se nós pedirmos, Ele ouve. Pastor, mas não veio a resposta. Fom de novo, és criança, não sabe nada. Não aprendeu que tem que dar um tempo, não aprendeu que tem que trabalhar o coração e segurar e manter crendo até o final para receber. Pastor, mas eu vou cavar esse solo para ver se realmente a semente... Não faça isso, rapaz. Uma vez que a semente entrou lá dentro, querido, creia que ela vai produzir. Assim todo lavrador, fazendeiro faz. Se ele não cresce naquela semente, no poder daquela semente, como é que ele receberia de volta? Então é assim, vamos de novo. Depois dormisse, se levantasse, de noite e de dia, a semente germinasse, crescesse, não sabendo ele como ou quando, olha aí, e a terra por si mesma frutifica, primeiro, para depois então você pegar o fruto. Vá comigo então a Lucas, capítulo 8, falando dessa parábola do semeador. Agora eu vou te dizer algo interessante sobre o pedir e não receber, que está desqualificado do ponto de vista de Deus, porque Ele está dizendo, Elinho, se você pedir crendo, você recebe. Eu não estou falando nada meu não, hein? Está escrito na palavra que se eu pedir crendo, eu? Se eu pedir crendo, eu? Se eu pedir crendo, eu? Não significa que eu comecei crendo, eu tenho que largar isso. Se eu começo crendo, eu vou até o final crendo. Esse é o detalhe que Lucas fala e está desqualificando alguns solos que são os corações do ser humano.
E nesse aqui especificamente, no 13, diz que a palavra foi ouvida, as pessoas receberam com alegria, Lucas 8:13. E estes não têm raiz. E está escrito aí, agora grifa na tua Bíblia, eles creem apenas por algum tempo. Olha só, eles recebem com alegria. Pô, o pastor está falando, agora está me empolgando, eu vou chegar em casa e fazer uma lista e tal. Deve fazer uma lista mesmo, pode fazer lista. E se você segurar firme, você vai riscar ano após ano tudo aquilo que você colocou. Eu tenho feito isso na minha vida, só vou riscando, é só questão de tempo. Não tem uma que fique sem ser respondida, é impressionante. Pastor, então me ensina isso aí, eu estou querendo isso aí. Tens paciência, porque esse é o segredo. Se eu plantei, eu vou colher. Calma, cocada, fala para o teu irmão, calma. Creem apenas por algum tempo. Não é o nosso caso. E a Bíblia está declarando que esse é um solo que não produz. É um solo que começa a crer, ficou alegrinho, mas sexta-feira não vê a resposta, já começa a largar. Então, se chegou domingo, meio-dia, não veio mesmo, aí é que quer saber? Deixa isso para lá. Pronto. Você desligou o poder de Deus de atuar naquela situação. Quantas são as situações que muitas vezes nós largamos? Porque o tempo provou a mim e a você que eu não estava crendo. Eu também me incluo nisso, estou aprendendo nisso aí também. Vim aprendendo nessa jornada minha aí, muitas coisas. Mas uma coisa eu tenho aprendido também, e quanto mais você vê resultados de Deus, você está ficando firme, mais firme você fica. Mais você entende esse processo e você segura. Entende? Então, olha só o que está escrito aí, gente. Diz assim, largam, creem por algum tempo, na hora da prova, da jurupoca piando, da porca apertando, na hora da luta, na hora do combate, na hora que a situação está fervendo, na minha Bíblia está, eles se desviam. Mas essa palavra, na verdade, é o seguinte, eles desistem. Escreve aí do lado da tua Bíblia. A Bíblia também declara em Hebreus capítulo 10, lá no 38, que nós somos da fé, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam, que não abrem mão, que não largam, porque se eu começo a crer e eu largo, é até burrice. Eu estou lá nadando, morri na praia, por quê? Por que eu vou largar? Se começou crendo, fala para o teu irmão, se começou crendo, vai até o final. Ah, pastor, mas às vezes pode levar ano. Cara, o que é isso, rapaz? Deus está fazendo a tua vida. Ele só faz a minha e a sua vida com base em crença. Se hoje a tua vida está sendo construída, é porque você tem exercido crença. Se você vai chegar ao plano que Ele tem para você, é porque eu e você temos exercido crença. Se aqueles entraram na terra da promessa, Josué e Caleb e suas famílias, e uma nova geração que teve que aprender a acreditar, entrou na terra da promessa porque creram. Ah, mas eu sou povo de Deus, pastor, eu sou da igreja, eu sou de Jesus, Ele vai me abençoar, independente. Fom de novo. Onde você aprendeu isso? Que mentalidade é essa? Sem a minha cooperação? Eu faço agora a pergunta mais boba, a mais idiota, se é que você me permite falar assim. Se eu sou solo e esse livro é a semente, esse livro vai produzir sem esse solo. Eu tenho que rir. Isso é qualquer óbvio. A verdade ela é tão simples e abençoadora que o homem ele parece que não enxerga. Deus disse que eu sou solo e que Ele é a semente. Elinho, se não houver essa interação, se não houver essa cooperação, eu vou te falar, da minha parte, essa semente produz. Da minha parte, o que eu estou dizendo, faz. O que eu falo, eu cumpro. Aleluia! O que eu prometo, acontece. Agora eu quero saber se você está classificado nesse solo. Porque, olha, pode acontecer esse tipo de solo aí, e você vai pegar essa semente que pode produzir, e você desconecta, tira ele. Pastor, o senhor está querendo me dizer nessa manhã que a minha vida funciona trabalhando isso no meu coração? É exatamente isso. Então aprenda. Entenda. Você está dizendo que tudo que eu peço, com base nessa verdade, me aproprio de promessas, situações que eu vejo, e eu tenho necessidades que Deus disse que supre, e eu não creio? Eu não peguei a semente, não coloquei e guardei. Olha o verso número 15, por favor, vamos lá. Então aquele que ouviu
Caiu na boa terra, aquele que ouviu de bom e reto coração, é o nosso caso. Diga, é o meu caso. Esse retém a palavra. Esse retém a palavra. Diga, retém. Segura. Ele não larga. Retém, segura, não larga. Gente, em dias de tribulação, em dias de luta, o que nós temos que fazer é só segurar. O inferno faz de tudo para você largar, mas ele não pode bater na tua mão para largar. Você é quem larga. Ele só perturba, mas enquanto eu estiver firme, segurando, não tem jeito. É no meu coração, ele não pode entrar aqui dentro, aleluia. Ok, eu segurei, retém a palavra, estes frutificam com quê? Com perseverança. Escreve aí uma definição de perseverança. Perseverança é confiança duradoura. É confiança contínua, hoje, amanhã, depois. Até quando, pastor? Até chegar o fruto daquilo que eu semei. É confiança contínua, duradoura. Em outras palavras, é crença contínua. Eu vou mantendo, alimentando o meu coração. Então, vou te dar um exemplo simples. Você pediu algo a Deus, está qualificado na palavra, está tudo certo, beleza. Você creu naquilo que você pediu. Então, a partir daquele momento, agora você todo dia agradece a Deus pela resposta. É só isso. Pastor, é só isso? E esquece. Não fica pensando naquilo. Coloca diante de Deus e agradeço. Pai, eu falei contigo. O que é bom, que muitas vezes eu faço, é anotar a hora e a data. Anjo Leléu comigo, no testemunho. Eis que pega essa palavra, planta no meu coração, às 3 da manhã, do dia tal, papapá, está aqui, está o meu pedido. Eu pedi isso, pum. E toda vez que você olhar aquele papel, Pai, eu te agradeço, porque eu fiz um pedido crendo, eu continuo mantendo crendo no meu coração e vou dormir. Amém. Pastor, é simples? Claro que é, está escrito. É dessa maneira. Então veja que coisa interessante, porque a perseverança, como eu disse, é uma confiança contínua. Vá comigo a Hebreus. Olha aí, você está aprendendo, hein? Então vamos lá. Hebreus, capítulo 10, verso número 35, gente. E diz lá, glória. Então, não abandone, Elinho, a tua confiança. A própria palavra de Deus está falando, Elinho, você plantou a semente, fica firme agora. E não abandone essa crença contínua. Porque essa crença contínua te dará a resposta, olha aí. Ela vai te abençoar, porque ela tem grande galardão, recompensa. Qual é a recompensa? Aquilo que eu venho crendo. Diga aleluia. Eu já estou entrando no terceiro elemento, mas tudo bem, depois a gente vai falar mais sobre isso. Então veja, gente, confiança. Não abandone. Quem pode abandonar? Eu. Não está falando que o diabo vem e rouba a minha confiança. Ele tenta, ele prova, ele te perturba para que você largue a sua confiança. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Diga aleluia. Diga, sou um pitbull de Deus. Quando a morde, não abre a boca. Fica com o osso na boca. Fala para o teu irmão, fica com o osso na boca, Marcelo. É aquele franguinho que você vai comer hoje, olha aí. Então, olha aí, no verso 36, então, Elinho, eu vou só te explicar, cara, que você não abandona, fica firme, você vai receber, porque no verso 36, com efeito, aí Deus ainda fala isso aí, você tem necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, todo o processo, você o quê? Talvez receba a promessa, né? Não, recebe a promessa. Diga aleluia. Isso está por toda a palavra, gente. O livro de Deuteronômio, anote aí, Números 32, verso 11 e 12, falou de Josué e Calebe. Eles receberam porque perseveraram em crer. E vai perseverar-se na China, 40 anos. Para chegar lá em cima, tu tem que dar muito beijo neles. Mas foram para a terra da promessa, terminaram as suas vidas abençoadas. Diga aleluia. Então não adianta achar que eu vou ter uma vida abençoada porque eu estou numa igreja legal. Ou até porque eu tenho ouvido tudo isso, tenho anotado. Porque se eu anoto, eu estou crescendo e eu não ponho em prática aquilo que eu percebo que eu preciso fazer, vai ficar no 35 de bíceps, querido.
E a força de 35 é pouca, eu podia ir para 100, fazer muito mais, e ser frutífero, e coisas acontecerem, não vai dar certo. Está dando para pegar, gente? A palavra viver, vamos voltar para Romanos 1, 17. Glória. Romanos 1, 17 fala que então o justo viverá dessa maneira. E está dizendo que viverá por um exercício contínuo de fé. Grifa a palavra viverá, porque essa palavra no original do hebraico, ela não é uma palavra no sentido de viver bios. Preste bem atenção. Não é viver porque eu respiro e existo do ponto de vista físico. Porque eu vou respirar e existir do ponto de vista físico sem Deus ou sem Deus. Com Deus ou sem Deus. Tendo a palavra ou não tendo a palavra. Não é uma questão de bios. É uma questão, anote aí, de uma qualidade de vida. Então, quando Deus idealizou que eu vivesse por crença, é porque Ele daria para mim e para você uma qualidade de vida, que chegaria à minha vida pelo exercício de fé. Por isso, no corpo de Cristo, pessoas têm qualidades de vidas diferentes. Ah, pastor, porque são mais inteligentes? Não, porque entendem, têm um exercício mais pleno da verdade, colocam a palavra em prática. Por exemplo, você quer ter uma vida tranquila dentro de casa? Faça o que Deus pede para fazer. E as pessoas muitas vezes são de Deus, estão se degladiando dentro de casa, estão se mordendo, estão se quebrando. Não trata bem a esposa e diz a palavra que as orações são interrompidas. Pronto, você pode ficar lá achando que está orando e vai receber e não vai. Porque o Espírito Santo está falando, vai lá tratar direito a sua esposa. Pastor, pegou agora pegou. Claro que pega, porque Deus trabalha num pacote. Você já viu um carro olhando só para a roda? Que linda! Aro 16, pneu perfil 55, mas que coisa maravilhosa. Tá maluco, cara? Isso aí é uma composição, é um pedaço, cara. Você não olhou o carro? Eu estou aqui agarrado na roda. Você não vai dirigir a roda. Vai dirigir a roda, vai entrar dentro dela. É uma composição de coisas que Deus... Está óbvio isso, gente. Há muitas coisas na nossa vida que não funcionam, porque outras simples. Está escrito nesse livro, Deus já falou com a gente e a gente não faz. Eu falei, estou batendo na lata, hein? Estou aqui para te ensinar. Você quer ser vitorioso? Pode vir. Não quer? Fica à vontade. Porque acha que vitória cai no meu colo? Cai porque eu vou para uma igreja onde lá tem o poder, o teto mexe, o pessoal rodopia. Né? Eu vou te falar, cara. Não é assim que funciona mesmo. Eu já vi muita pessoa que tem imagem de crente espiritual e tem uma vida detonada na sua qualidade. Não fala mal com a sua esposa, trata ela que nem um, sei lá, e vice-versa, mas na hora do espiritual... Balela, gente, isso aí, o inferno está rindo disso aí. Ele sabe que o cara que está comprometido com a palavra e é uma pessoa genuína, esse ele é perigoso. Esse recebe. E o que ele fica desesperado de ver você receber. Porque está se posicionando, a gente está se posicionando. Eu falo sobre isso porque eu não estou irado, não, gente. É um contexto de falar para vocês que só funciona olhando como Deus pede. Não é o que eu acho, o que eu penso. Aí eu vou exercer crença pedindo algo, mas a minha vida está atrelada a umas coisas que a Bíblia já falou, não faz isso. Está errado isso aí. A Bíblia fala, está aqui no Novo Testamento, mostra, está tudo lá, o Espírito Santo buzina e tal. E eu estou tentando desenrolar a minha vida, eu vou te falar, para muitos casos. Desenrolar a vida pelo poder de Deus é só ajustar aquilo que Deus já pediu para fazer. É só ajustar o que Deus já pediu para fazer. A Bíblia declara, brigou com a tua esposa, não deixa passar o sol, não vou deixar ela 3 meses sem falar com ela. Burro. Vai perder a oportunidade de 3 meses ser abençoado por Deus, vai viver na intranquilidade, vai abrir porta para o inferno e poderia estar vivendo sendo abençoado. Porque a Bíblia declara que não tem que passar a minha ira, vai chegando de noite, então vamos resolver isso. Olha, então vamos resolver, eu não posso dormir assim e tal. Mas não, 3 meses. Pastor, você não conhece minha mulher, é uma jararaca.
Deixa ela te picar, trata ela igual um Golden Retriever, um cachorro maneiro e tal. Ah, mas toda vez que eu vou... E vice-versa, hein? Maridão também. Cadê os maridões aí? Maridão. Vamos tratar as nossas esposas como elas merecem. E vocês serão felizes. O marido é muito burro. Eu vou te falar. Pastor, agora toda hora só está falando desse negócio de família. Eu tenho que falar, porque é isso que bate no coração de Deus. Deus é amor, Ele quer um relacionamento próprio. Se na minha casa eu não me relaciono próprio com aqueles que estão na minha casa, então tira o campo, rapaz. Tira de campo o time, recolhe. Está escrito que as minhas orações estão interrompidas. E vou te falar, hein, nesse negócio de tratar um ao outro dentro de casa, se eu não estiver andando como Deus pede, perdoando, liberando perdão, as tuas ofertas não valem de nada, também estão ceradas. Está escrito, Mateus capítulo 5. Estou aprendendo, pastor. Está escrito? Tá. Porque está escrito para nós observarmos. Então nós vamos trabalhar esse contexto de pedir a Deus no exercício de crença, verificando outras coisas. Pede algo para Deus, mas verifica no teu coração se há uma intranquilidade. Se não tem paz, se tem alguma coisa pegando com alguém ou aquilo outro, vai lá, ajeita isso. Pastor, mas se depender da pessoa, ela não vai querer ter paz comigo, mas depende de você, não é dela. O meu posicionamento é ir a ela, pedir perdão, acertar a situação. Agora, se ela quer manter afastado ou não quer perdoar, isso é um problema dela, está plantando a semente dela, você já plantou a certa, que vai te abençoar. Então, esse viver é uma qualidade, anote aí, por exemplo, viver preservado. Deus idealizou para que o homem viva preservado, protegido, cuidado. Salmo 91, Salmo 23, e quantos Salmos 121, e quantos forem aí, você pode, desde Gênesis até Apocalipse. Nosso Deus é um Deus que cuida. Viver uma vida com um sentimento equilibrado, com uma alma equilibrada, com alegria verdadeira, que independe de tribulação, de luta, algo está dentro de mim, eu só, meu Deus do céu, tem uma alegria, a alegria do Espírito Santo, gente, está lá em Romanos. Está fluindo, está liberada. Viver animado, independente se você está lutando, há um ânimo dentro de você, é uma coragem, é uma força, é Deus quem te empurra. E último, viver com saúde, manter uma saúde, fazer o bom combate, vencer sobre isso, diga aleluia, porque essa é a qualidade de vida. Está dando para pegar? É importante demais isso, gente. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 30, nós vamos terminar falando sobre isso. Como eu amo essa passagem. E aqui só para te provar isso, nós estamos falando aqui que a semente é lançada no coração do homem. Então, o trabalho do homem é fundamental. Semente é perfeita. O coração precisa trabalhar essa semente. Então, Deuteronômio capítulo 30, essa declaração legal, porque Deus ele chega e se posiciona assim. Pastor, mas eu pensei que Deus é poderoso e independente de qualquer coisa, a minha vida está na mão dele, ele sabe meu futuro, eu entrego na mão dele. Vou te dar um fonfon de novo. Eu nunca vi Deus trabalhar sem um homem. Eu nunca vi Deus fazer o que Ele quer sem o homem estar cooperando, sem o homem estar nessa disposição. Porque Deus deu a mim e a você livre-arbítrio, escolha, poder de decisão. Sabia, a nossa vida, ela toma o rumo da decisão que a gente escolhe. Escreve isso aí no teu caderno. A nossa vida toma o rumo da decisão que a gente quer. Tomei a decisão de fazer errado, vou dar com os burros na água. Tomei a decisão de fazer coisa na carne, tomei a decisão, como o jargão popular, pastor, o importante é ser feliz agora. Eu quero ir para a galera. Vai para a galera que tu vai para a prisão 10 anos. Hoje você pode ir para a galera, mas a prisão te espera. E o inferno faz isso mesmo, pode vir, está tranquilo, vem, precipício. É o que o inferno faz. Porque eu quero escolher aquilo que não tem que escolher. E Deus disse assim, olha, o problema não é meu não é o meu poder, o problema é contigo. Faz o seguinte, verso 15, eu te proponho a vida, o bem, a morte e o mal. Não tem coluna do meio, então o que você escolher, o que você vai receber. Eu estou dizendo para você o segredo de uma jornada abençoada até o final. Escolha de maneira contínua a vida.
Olhem para cá, escolha de maneira contínua o que Deus fala. Mas escolher como? Quando você escolhe, é porque você vai pegar isso para executar. Olha que legal! Quando você pega essa verdade, você faz essa verdade um exercício contínuo, isso é o exercício da nossa crença, nessa verdade, de maneira contínua, eu escolhi a vida, bênção vai abraçar nas minhas costas, para onde eu for, se não dá nada para ninguém, para mim dá. Aonde eu colocar a mão, se ninguém está recebendo, eu recebo. Querida, o maior segredo é a mão de Deus sobre a nossa vida. Você pode ir para o lugar onde todo mundo diz que lá não dá, que não vai funcionar, que todo mundo está na miséria, você é abençoado por Deus. Porque eu escolhi, escolhe, verso 19, Deus diz assim, olha, o céu e a terra eu proponho, eu tomo hoje diante de você, Elinho, é contigo, eu te propus a vida, a morte, olha, eu te propus a bênção, e eu te propus o quê? É mesmo, pastor? Pastor, quer dizer que então eu posso atrelar algumas coisas de maldição à minha vida no contexto de receber, se eu fizer a escolha errada? Exatamente isso, é só ler o Velho Testamento e você vai ver um povo que se afastava de Deus, fazia aquilo que Deus não pedia, se atrelava a outros povos, se contaminava com as ideias e os pensamentos, e estava fazendo exatamente aquilo que o mundo faz, e a Bíblia declara que eles eram pilhados, cativeiro. Isso é maldição. Vida não anda, todo quebrado. Em todos os sentidos. Está escrito. Quer dizer que então bênção e maldição é a questão da escolha de Deus? Não, não. Leia a palavra. É uma escolha do homem. Eu e você escolhemos. Quer ver uma coisa que legal? Vá comigo lá, Provérbios 26, verso 2. A segunda parte do verso diz lá, não existe maldição sem causa. Então põe aí embaixo também, não existe bênção sem causa. O que significa, não existe maldição sem a escolha. Eu escolhi. Sabe o que o inferno faz? Nesse mundo, eu e você vivíamos assim, é uma mentalidade conforme esse século, e tudo que nós executamos é para maldição. Por quê? Porque está fora da verdade. Eu não tinha verdade para ter um parâmetro para escolher a verdade, eu só tinha aquilo que o mundo pensa, aquilo que o mundo acha, eu também estou aí, eu penso assim, eu penso assado, mas não tenho a verdade. Então o que eu penso, o que eu decido, eu escolho, e a minha vida, morte, morte, morte. Você pensa que a pessoa que está lá fora, que não conhece a verdade, é o inferno que está trazendo maldição para ela? Não, é a escolha daquilo que ela acha, daquilo que ela pensa, inspirado pelas trevas. No momento em que eu e você aceitamos a Jesus, diga aleluia! Ok? Eu enxerguei a verdade, olha como é que a nossa vida mudou. Claro que mudou, porque eu comecei a fazer essa escolha. Eu comecei a adequar a minha vida na área de relacionamento, na área de finanças, com a palavra. Eu comecei a pegar a vida desse livro, que é o que Deus pede, comecei a abraçar e executar. Então eu colho bênção. O que mais acontece ainda no povo de Deus, ele não pegou isso, porque há uma cegueira ainda, e no nome de Jesus está sendo quebrado, aleluia. É o seguinte, eu vou para a igreja, tenho uma Bíblia, ouço o pastor pregar, e durante a semana continuo a viver como eu sempre vivi, está tudo errado, está tudo errado. Eu continuo a escolher o errado. Eu continuo a ter uma visão de relacionamento como eu acho, como eu penso. Como é que é, pastor? Eu sou daquele que não leva desaforo para casa. Olha a buzina do chacrinha. Pom, 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 pom. Você tem que levar e engolir esse sapinho. Você tem que perdoar. Mas você não sabe o que aconteceu. Está escolhendo errado. Está escolhendo errado. Está escolhendo errado e está todo quebrado. Alguém está pegando? Eu vou te falar agora para terminar um negócio importante. Preste bem atenção. Você sabe por que a maioria do povo de Deus, claro, ele não tem entendimento, não é explicado, não é ensinado, mas uma vez que nós aprendemos isso, a dificuldade daquele abraçar a vida e escolher a vida como Deus pede, que é a minha posição, é a sua, é o seguinte, escreve aí no teu cadernão, para abraçar a vida
e executar a vida, precisa de um espírito humilde. Precisa ser humilde. O pastor, não tem problema, eu sou humilde por natureza. Fonfon de novo, porque eu estou ainda nessa carne, e se eu não controlar a inclinação da minha carne, ela vai me levar para a soberba. Então sou eu e você quem controlamos e nos mantemos com atitude humilde. Porque tem situações que Deus quer que eu escolha, a minha carne não gosta. Quer dizer que então o cara me agrediu, eu vou lá e acerto com ele, deixa disso e tal, cara, olha, eu perdoo e tal. É isso que a Bíblia pede, é isso que a palavra pede, é a escolha da vida para ser abençoado. Diga amém nessa manhã, por favor. Alguém está vivo nesse santuário? Amém. Ou o calor já sucumbiu a todos? Cacilda. Quem não se submete à palavra e tem uma outra lei para viver, mas é de Jesus, está na igreja, eu me submeto à minha lei, que eu penso, que eu acho, essa maneira é bem assim, não, pastor, essa não é uma maneira não, o senhor não sabe, fica aí no seu não sabe. E não faça o que Deus te pede para fazer, e não humilha o teu coração da maneira própria, como tem que se humilhar, porque quem não se humilha, não se submete. Esse é o grande problema. Esse livro tem que bater o martelo da nossa vida. Não é uma questão de uma opção. Na hora que eu estou apertado, eu vou a Deus. É o que mais acontece. O cara faz de tudo errado. Na hora que está apertado, pede a Deus. Aí, eu vou tentar começar a melhorar a tua vida e tal. Aí ele começa. Deus começa a melhorar a vida do cara. Aí ele fica todo animadinho, começa a fazer bobagem de novo. Desarruma tudo. Eu vou tentar arrumar de novo. E Deus fica 30, 40 anos tentando arrumar, ele desarruma. Tentando arrumar, ele desarruma. Tentando arrumar, ele desarruma. Hello somebody nessa manhã. Pastor, o que isso tem a ver com oração? Tudo. Eu nunca vi um carro sem roda. E nunca vi andar sem roda. Está dando para pegar, gente. É simples, está vendo como é que Deus é simples? Ele está falando, escolhe, Alinho, isso aí depende da tua vida, para que você viva. Verso 20, olha, isso depende da tua longevidade, cara. Eu quero te abençoar ao longo da tua vida longa. Tu não vai terminar como esse mundo termina, a programação daqueles caras que chegam aos 50, 60, eu vou depender do INSS, estou lascado, da minha vida, eu não sou abençoado, eu não sei se eu vou chegar lá, ai meu Deus. Vai terminar melhor do que quando começou. Deus só tem a visão de abençoar. Ele só tem a visão de abençoar. Seria ilógico quando jovem nós andarmos com Ele e dedicarmos uma vida inteira servindo a Ele, no final da nossa vida está tudo quebrado, amaldiçoado? Tem alguma coisa errada? Mas Ele declara nesse livro que mesmo quando jovem, ou meia-idade, ou quando velho, eu tenho que continuar escolhendo a vida. Continua escolhendo a vida e você vai ver todos os seus sonhos e planos sendo concretizados. Essa é a verdade. Está escrito, gente. Deu para pegar isso nessa manhã? Durante alguns domingos a buzina do Chacrinha vai tocar. Vamos quebrando mentalidades. Eu estou te ensinando para ir limpando e varrendo mentalidades que são ensinadas. Muitas vezes a gente pega, a gente sei lá de onde vem isso aí. Isso é um ranço religioso de pensamentos e coisas que apenas, pastor, eu estou na igreja, está tudo certo. Não, isso é pouco, isso é um pedaço. A Bíblia declara que eu preciso me congregar. A Bíblia declara que tem os dons ministeriais para a edificação do corpo de Cristo. É o nosso caso. Não pense que eu também não sou edificado com essa palavra, porque eu também sou. Eu sou o primeiro a receber. Todos nós. E é assim que Deus trabalha. Não acredito nesse negócio de igreja. Pastor, é tudo isso aqui. Eu sirvo a Deus da minha maneira. Pronto, volta fonfon. Vai comigo. Um pouquinho mais longo, porque você está na rebeldia. É cabrito, não é ovelha. Ovelha, você chega nela, dá uns beijinhos nela, e estava empurrando, ela vai. O cabrito chega pertinho assim, pá! Já toma logo um coice. Diga, não sou cabrito. Então tem que dar uma olhada se não está dando coice. Só posso declarar que eu não sou seu... tá certo, entendi. Vamos ficar de pé. É isso aí.